Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nesta noite para rezarmos de uma maneira muito particular essa catequese que o Senhor nos proporciona hoje, porque nós usamos muito, né? Podemos cair nesse perigo, e digo nós usamos no âmbito geral, né? A gente acaba usando a palavra de Deus para tentar justificar as nossas realidades e ações. Aqui, e o Senhor aqui, Ele nos orienta a algo muito importante. Primeiramente, a segui-lo e a não prestar cultos a outras realidades. Quer dizer, não botar a nossa intenção e os nossos valores às outras coisas e deixar Deus de lado. Se pegarmos a primeira leitura, por exemplo, que nós ouvimos na liturgia da Santa Missa, vai falar bastante sobre esta realidade no segundo livro dos Reis, mostra claramente isso. Né? Parece que ali no texto o profeta diz: olha, Deus está irado, né? Deus está nervoso com o seu povo e vai dissipar Israel e ficar somente Judá. Né? Por que Ele faz isso? Porque aquela comunidade que foi resgatada por Ele, que caminhou no deserto, que buscou uma terra, não seguiu os seus preceitos. Começaram a adorar outros deuses. Quer dizer, voltaram aos seus valores puramente humanos e esqueceram de Deus em meio. E aí parece que Deus fica irado nesta realidade ali no contexto bíblico, né? Deus parece que fica muito bravo, né? Deus se coloca numa indignação muito grande contra os filhos de Israel e parece que rejeita os filhos. Então vai mostrar aqui, nós vamos ver que depois, mais à frente, vai haver para o povo de Israel uma grande ação de penitência, de conversão e de mudança de vida, para voltar verdadeiramente no caminho do Senhor. Às vezes na vida da gente acontecem também situações difíceis, não porque Deus não gosta da gente, né? Aqui o contexto do antigo Israel mostrava essa dimensão de um Deus meio vingativo, né? Muito forte, mas a gente começa a olhar no novo Israel essa dimensão de um Deus que é justo, verdadeiro, misericordioso, que olha sempre para o seu povo. Pode observar, dentro de toda a história do antigo Israel, do povo da herança, da aliança, por mais que o povo fez coisas erradas, Deus sempre olhou como um pai, chama atenção, né? Fala, olha, vocês estão indo para o caminho errado, mas é um pai amoroso, né? Pela intercessão de um, ele salva toda a humanidade. Não quer dizer que isso dá margem para a gente continuar fazendo coisa errada. A gente não pode fazer coisa errada. Nós temos que ser o exemplo. Por mais difícil que seja, temos que caminhar no exemplo. Embora o ditado popular é assim: aquilo que é proibido é muito melhor, é muito mais gostoso de praticar. Não, a gente tem que falar, o que é justo tem que ser bom e tem que ser praticado. Aí a gente pega o texto bíblico do texto de Mateus. Mateus está escrevendo para judeus,
cristianizados agora, né? Então, são os cristãos judaizantes, aqueles que vêm do judaísmo, né? Os primeiros cristãos. E ele fala de um tempo onde Jesus fala para os discípulos. Nós estamos aqui terminando o Sermão da Montanha, toda aquela realidade do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E aqui dentro dessa estrutura de boa conduta, boa obra, o Senhor vem e fala aos discípulos, quer dizer, fala à comunidade dizendo, não julgueis. Por que ele fala sobre esta realidade? Porque nós somos tendenciosos ao julgamento. Esse julgamento no sentido de encontrar no outro o defeito, para eu ser melhor que o outro, ou eu estar numa posição a mais que o outro, ou para eu ter um domínio sobre um determinado grupo. Então parece que as pessoas têm a necessidade, ali no contexto mostrava, a necessidade de observar as pequenas realidades tristes do outro. E não observava, não elencava, não colocava em evidência as qualidades. Se nós somos cristãos, se vivemos em Deus, o que deve prevalecer? As coisas boas. O que a gente tem que buscar no outro? As virtudes. Mas e os defeitos? Deixa que Deus toma conta deles. As realidades tristes, deixa que Deus toma conta deles. Eu posso até ajudar, se eu for capaz de primeiro olhar para as realidades, assumi-la e mudar de vida. Reconhecer os fatos tristes, descontentes, né? Esses fatos tristes, os erros, as falhas que estão em mim. Se eu consigo olhar para essa realidade, verificar, ter a certeza que estão comigo, e eu buscar essa transformação espiritual e pessoal, aí sim eu consigo também fazer com que o meu irmão, a minha irmã também possa enxergar a sua realidade, não como uma realidade de acusação, mas como um exercício de caridade. Como é difícil acontecer isso na face da terra, não é verdade? Os santos conseguiram, muitos deles conseguiram tantas coisas boas, né? Onde a gente é capaz de olhar para a nossa realidade e não fingir que ela não existe. Essa é a pior hipocrisia do ser humano, é saber que tem defeitos, olhar para a sua realidade, não mudar de vida e julgar o outro porque o outro não mudou de vida. Isso é hipocrisia. O que o Senhor hoje nos convida é olhar para a nossa realidade e mudar de vida. Olhar para o nosso contexto e falar, eu preciso crescer. Não só dizer que o outro precisa crescer, que a outra pessoa precisa crescer, mas eu preciso crescer. E se eu vivo esse crescimento em Deus, com certeza eu vou conseguir ajudar o meu irmão, porque o meu exemplo será para o meu irmão a melhor resposta. Olha que ação bonita que Deus nos dá a meditar. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ela foi questionada sobre as ações. Como é que a gente pode transformar a humanidade? Um repórter falou para a Madre Teresa, o que a senhora diz? Como é que a gente pode mudar a sociedade? Ela respondeu com toda a exultação no Espírito Santo. A gente só consegue mudar a comunidade, a sociedade, se for por mim. Tem que começar por mim. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que ser transformado. Se eu quero que meus irmãos vivam a palavra de Deus, eu tenho que primeiro viver essa palavra de Deus. Eu tenho que mergulhar nesse amor, senão eu não consigo ser amor para o outro. Quando a gente fala de Eucaristia, a gente escuta tanto, a gente fala, não está dizendo de uma pessoa ou de outra, nada disso, mas de um âmbito geral, né? Quando se fala da comunhão eucarística, a gente tem que viver a Eucaristia, almejar, né? Quase que dizer assim, desejar no sentido de sonho, de pertença. Eu pertenço à Eucaristia, não a Eucaristia me pertence. Não é um bem dado somente a mim como um bem material, que se eu não tiver, eu vou esmorecer. É alimento que salva. Então a comunhão espiritual já vem, não como consolo, mas vem completando toda essa realidade de existência. Olha que ação importante que o Senhor nos dá a celebrar. Então, o texto, quando fala assim, né? Olha bem, antes de ficar preocupado com o cisco do olho do teu irmão, veja a trave que está no teu. Então, quer dizer, antes
de eu olhar para uma realidade, eu tenho que olhar para a minha realidade e dizer, no meu caso, Antônio, Padre Antônio, como você está vivendo o cristianismo? Como você está testemunhando a sua fé? Como você está vivendo esse Jesus apaixonado, esse Deus presente? Como é que você está vivendo essa ação? Você está dando testemunho desse mistério? Ah, Senhor, falhei em algumas partes. Que bom que você foi capaz de olhar que falhou em algumas partes. Vamos começar, vamos fazer novo, tudo de novo. Essa é a resposta de Deus para a vida da gente, quando a gente faz aquela oração pessoal. E aí é onde a gente começa a viver esse novo, tudo de novo. No sacramento da reconciliação, buscando junto a Deus a reconciliação. E quando a gente confessa, né, nessa reconciliação, se eu assumir essa realidade e quero ser um homem novo, eu não posso voltar a pecar sobre aquela realidade. Mas, como disse, muitas das vezes somos humanos demais e podemos cair. Não quer dizer que a gente pode cair, a gente cai, né? Se podemos cair, está errado, a gente cai. O Senhor, mais uma vez, vem ao nosso encontro e diz, quero começar o novo, tudo de novo. Você aceita a conversão e a gente começa e faz o esforço, caminha e vive nessa realidade em Deus. Então que o Senhor hoje nos oriente, que a vossa mão verdadeiramente nos ajude. Como disse no domingo, até uma musiquinha que eu ensino para as crianças, né? Falo assim, quando o pai ou a mãe ficar nervoso com você, põe tuas mãos na mão do teu Senhor lá da Galileia. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor que acalma o mar. Né? Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do teu Senhor que acalma o mar. É melhor a gente colocar a nossa mão nas mãos do Senhor e acalmar o mar que está aqui dentro, do que ficar olhando para os mares revoltos dos nossos irmãos e irmãs. É a mesma coisa de dizer, olha para o teu olho primeiro, antes de querer enxergar alguma realidade no olho do teu irmão. Se quiseres enxergar algo no teu irmão, procure enxergar as qualidades. Não fique preso aos defeitos. Os seres humanos, a humanidade sofre porque nós damos muito mais valor aos defeitos do que às qualidades. Isso é fato. Até te ensino, irmão, irmã, faz isso em casa. Não sei nem se existe ainda a folha de almaço, acho que existe, né? Olha, porque todo mundo só vê computador na face, né? Diante de si, só tem computador, mas pega lá uma folha, escreve de um lado dessa folha, as minhas qualidades são, e do outro lado, os meus defeitos são. Pede o Espírito Santo, exulta no Espírito Santo o discernimento, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, e com muita sinceridade escreva, as minhas qualidades são, e vai elencando 1, 2, 3, 4, 5, peça a ação do Espírito de Deus, vira a folha e peça a ação clara e evidente da tua existência. Os meus defeitos são, e vai elencando os seus defeitos. Depois olhe com calma e veja quantas qualidades você tem, quantos defeitos você tem. As qualidades, você vai fazer assim, vai pegar todas elas e vai fazer uma prece. Senhor, eu te louvo e te bendigo, e vai lendo as qualidades, porque sou assim. Aí vira a folha, e você vai encontrar a noite escura, os defeitos, e vai dizer, Senhor, eu te louvo e te bendigo porque me destes a alegria e a coragem de enxergar a minha noite escura. Me ajuda a vencer cada parte desta noite. E aí você vai olhar para cada defeito e dizer, Senhor, como posso ser uma pessoa nova, superando esta realidade? Quando você olhar daqui para frente, isso pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano. Mas você vai poder olhar para a sua folha e dizer, Senhor, eu te louvo porque não vejo somente os defeitos, ainda tenho, mas cresceram as qualidades. E com certeza, as qualidades vão nos ajudar a ser muito mais irmãos, muito mais felizes, muito mais família, muito mais igreja, muito mais de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.